Bem-vindos ao módulo 3 do nosso curso de Geração de Energia Renováveis. Trataremos nesse módulo sobre energia solar e energia eólica. Espero que vocês aproveitem todo esse nosso conteúdo. A energia solar fotovoltaica é aquela energia de onde produzimos ela através da incidência da luz solar direta num painel solar. Ela tem inúmeras vantagens em função da sua simplicidade. Essa geração direta da incidência da luz solar no modo solar é quase que mágica, que é instantânea. Ela não produz nenhum efeito sobre as questões das emissões, ela não emite nada de gás de efeito estufa, ela é muito fácil de montar, ela é muito rápida, tem enormes vantagens e benefícios. E o nosso país, o Brasil, com toda a sua extensão, com uma radiação solar enorme, como poucos países têm no mundo, se torna, sem dúvida nenhuma, um amplo potencial e já começamos a usufruí-lo. Então, a energia solar fotovoltaica tem crescido no Brasil ultimamente, já está desde 2012 com a emissão, com a publicação da resolução da ANEEL, a 482 de 2012, permitindo que os projetos solares fossem conectados à rede, deu-se início à utilização desse enorme potencial no nosso país. Nas melhores projeções da ANEEL, desde a promulgação da resolução 482 de 2012, nós teríamos no Brasil em 2024 em torno de 1.200.000 consumidores que estariam gerando energia na sua própria residência, no seu comércio ou outra forma de geração de energia. O que observamos? Hoje, 2023, no início do ano, nós temos já mais de 2 milhões de unidades consumidoras usando e tendo proveito da energia solar. São praticamente 1.900.000 unidades consumidoras instaladas com energia solar, mas tirando proveito, podendo ser compensado em mais de 2 milhões de unidades. Certamente, pela sua característica, o Brasil deu muito certo e vai dar cada vez mais. A energia solar é uma realidade já presente entre nós. Aí se pergunta, por que nós não usávamos energia solar antes? Porque nós não tínhamos legislação que permitisse isso, A partir da resolução da ANEEL até 2012, nós não tínhamos nenhuma resolução, nenhuma legislação em que fosse permitido nós gerar energia e ligar na rede. Então, só a partir de 2012 que isso foi permitido, então por isso que começou e teve esse crescimento muito significativo no Brasil. Hoje o Brasil tem praticamente 30 gigawatts, 30.000 megawatts de potência instalada em energia solar, distribuída em duas modalidades que a legislação definiu. Nós chamamos de geração centralizada, são usinas maiores de 5 megawatts de potência instalada. Na geração centralizada, destaca-se os estados do Nordeste e Minas Gerais, o Norte de Minas Gerais, que tem uma irradiação, uma insolação maior espaçada durante o ano todo. E também tem áreas de menor valor, áreas de terras, que permitem nós instalarmos usinas grandes. A geração centralizada, ela necessita de maiores áreas porque a cada megawatt instalado, nós precisamos em torno de 2 hectares de áreas de terra. Então, por exemplo, uma usina de 100 megawatts vai precisar de 200 hectares, no mínimo, para sua instalação. Uma usina de 500 megawatts vai precisar, no mínimo, 1.000 hectares. Então, para nós instalar essas usinas, preciso de áreas de terras disponíveis, porque eu não consigo fazer uso mais nenhum da área depois que eu instalo uma usina solar. Não é o caso, por exemplo, da energia eólica, que eu instalo 0 geradores, mas eu continuo podendo usar da área, criando gado ou fazendo algumas plantações. Então, nos estados do Nordeste, no Norte de Minas Gerais, ainda se encontra áreas para fazer essas instalações. Por exemplo, nos estados do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, as áreas de terra são mais produtivas e mais caras, então a viabilidade econômica do projeto acaba não se concretizando. Mas mesmo assim, então, nós temos desses 30.000 megawatts instalados, em torno de 21 gigawatts, ou 21 megawatts são em geração distribuída, em torno de 8, 9 mil em geração centralizada. Então, Minas Gerais tem em torno de quase 3.000 megawatts em geração centralizada, seguida do Piauí e da Bahia, que se destacam nessa área. Já na geração distribuída, que são projetos de até 5 megawatts de potência instalada, Minas Gerais também se destaca, é o principal estado, mas aí seguido pelos estados do Sudeste, como São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, que aí não exige áreas tão grandes, pode ser instaladas nos telhados, em coberturas,
Então, ou em áreas menores. Então, essa é a característica, a situação que nós temos no Brasil. Distribuída em geração centralizada e geração distribuída. Esses 30 mil megawatts já instalados e crescendo vertiginosamente a cada mês, a cada ano que se passa. Então, em pouco tempo, desde 2012 até agora, 30 mil megawatts instalados realmente é muito importante. Isso gera emprego, gera renda, né? E as pessoas também podem estar gerando a sua própria energia, de uma fonte renovável e inesgotável, que é o sol. Se o agente quiser fazer um investimento, ou ter a sua residência, ou ter no seu comércio, como ele deve proceder, né, para ter energia solar, para ele produzir energia solar? Primeiramente, também uma condição, além de seguir a regra, né, a legislação, nós temos uma lei federal, a lei de número 14.300, emitida em 6 de janeiro de 22, complementado pela resolução 1069 da ANEEL, agora em 23, estabelece todos os procedimentos, as regras que devem ser seguidas por todos aqueles que querem investir em energia solar ou fazer sua geração própria. Então, seguindo essa legislação, que depois nós vamos detalhar mais um pouquinho na sequência, a primeira coisa a fazer também é consultar o Atlas Solarimétrico do Brasil. O Atlas Solarimétrico, eles traz todos os valores de irradiação em cada localidade do Brasil. Como nós podemos ver aqui no mapa do Brasil, as regiões na parte mais escura têm as melhores condições de irradiação solar. O que é irradiação solar? Nesse mapa está trazendo em cada ponto, em cada região, em cada cidade, quantos quilowatt-hora por metro quadrado por ano se produz energia. Então já dá para ter uma ideia, né, para saber exatamente o que nós vamos poder gerar de energia, né, qual vai ser o custo, isso tanto para a parte de geração distribuída como geração centralizada. Se o agente quiser fazer um projeto maior, grande, né, assim, acima dos 5 megawatts, ele tem que participar, se ele quiser vender em leilão a energia a ser produzida num parque de 100 mega, 200 mega, 50 megawatts, ele tem que instalar no local instrumentos de medição de no mínimo 12 meses consecutivos para certificar esse dado de radiação solar. Isso é uma exigência da legislação, da ANEEL, para ele poder se enquadrar e participar de um leilão para vender energia. E também garantir, né, que ele vai ter essa energia para poder comercializar. Ele também pode comercializar essa energia num leilão promovido pela ANEEL, ou no Mercado Livre também de energia, ou para autoprodução. Ou, se for menos de 5 megawatts, aí ele entra na modalidade da energia da geração distribuída, que nós vamos falar mais à frente com mais detalhe, que é a compensação da energia, não é venda de energia. Mas, sem dúvida nenhuma, são essas duas modalidades que estão em condições dele fazer os investimentos. Então, consultar o Atlas Solarimétrico, saber quanto pode produzir em cada região, e aí poder dimensionar corretamente o seu projeto, instalar e ter a geração a partir dali. Para desenvolver um projeto dessa natureza, nós vamos destacar um pouquinho quais são os equipamentos principais que são utilizados, são os critérios técnicos que nós temos. Então, além da questão da radiação local, que depende do clima, e ele varia estação por estação, né, principalmente porque o que configura-se o melhor rendimento de um projeto? Nós temos que ter a irradiação direta do Sol, diretamente no painel solar, no ângulo de 90 graus. Exatamente a condição que ele gera mais energia e tem mais rendimento. Então, na geração distribuída, num telhado, depende da localização. Por exemplo, aqui no sul, por exemplo, Porto Alegre, estamos no paralelo 30. Então, os módulos têm que ser instalados numa inclinação de 30 graus, que ele vai ficar maior tempo do dia, o sol incidindo diretamente nesse ângulo, que é fixo, né? Para projetos maiores, projetos de solo, tem se usado praticamente em todos os projetos, nós chamamos as estruturas com rastreamento, uso de tracker, né? Porque ele se movimenta em função da inclinação do sol. Isso exatamente traz um rendimento muito maior, ganhos de 20%, 30% no projeto, sem dúvida nenhuma, porque ele vai estar gerando todo o tempo da radiação solar, se é 10, 11, 12 horas por dia, gerando sempre o máximo que o módulo pode gerar, ele vai estar incidindo sempre no ângulo de 90 graus. Então isso é importante para projetos maiores, projetos grandes. Para projetos menores, então é ter o cuidado de fazer a instalação que seja no ângulo que a região permite. Por exemplo, no Nordeste são ângulos de 4, 5 graus, no máximo 10 graus, né? E aqui no Sul até 30 graus da sua inclinação. Então isso é muito importante levar em conta essa condição para termos o máximo rendimento
da nossa instalação, do nosso projeto instalado. Outra questão importante é sobre os equipamentos que são usados, né? Por exemplo, o módulo solar, que é o principal equipamento, que corresponde ao maior custo de uma instalação solar, ele é formado, o módulo solar, por células. Quando se começou, lá em 2012, 13, 14, nós tínhamos um módulo com uma área equivalente a 1,6, 1,7 metros quadrados, com 60 células, tá? E com capacidade de potência em torno de 250 a 300 watts cada módulo. Hoje, na realidade, com o avanço da tecnologia, nós já temos módulos com uma área de 2 metros quadrados, com 72 células, e gerando até 600 watts cada módulo. Então, mais que duplicou a capacidade, a potência, né, de geração de cada módulo por praticamente a mesma área, uma área um pouquinho maior. E também tem sido usado ultimamente módulos com 144 células, né, que a gente chama de meia célula. Divide cada célula 72 em 2. Essa divisão de células permite que se tenha uma menor resistividade na parte elétrica e também ajude no sombreamento, porque se eu tiver um sombreamento em metade da célula, eu não comprometo, né, a geração de todo o módulo e de toda a célula. Então, hoje tem se usado praticamente em todos os projetos, módulos de 72 células cortadas, que dá 144, e potências de 600 watts cada um. Outro equipamento importante na nossa instalação são os inversores. O inversor é equipamento que faz a conversão da energia gerada no módulo, que é em corrente contínua, para corrente alternada. A corrente alternada, que são todos equipamentos na nossa residência, no comércio, na indústria, que tem corrente alternada. Então já tem-se também hoje inversores de maior potência, né, de 3 até 5 megawatts, e os inversores normalmente também são dimensionados com uma potência um pouquinho menor que a potência do somatório dos módulos solares. Os inversores trabalhando nessa potência um pouco menor, eles conseguem um rendimento maior e no conjunto do projeto, sem dúvida nenhuma, eles apresentam um desempenho mais favorável. Outro equipamento importante, o que faz parte, né, de todo o processo, são as estruturas, né, que são basicamente estruturas metálicas. Para projetos pequenos, colocados em telhados, tem soluções para todos os tipos de telhados, né? Telhas cerâmicas, telhas de concreto, em lajes, então já vem pronto, né? Tem os kits prontos das estruturas para isso. Na questão de usinas maiores, que são usinas em solo, também estruturas metálicas, que hoje usam praticamente em todos os projetos a questão do rastreamento e o tracker, né? Que é a mobilidade, a inclinação sempre perpendicular ao sol, que isso permite realmente um rendimento muito maior, uma viabilidade do projeto, sem dúvida nenhuma. Tem os outros equipamentos dos materiais elétricos que complementam, né, que são bastante importantes, mas que representam no custo do projeto um pouquinho abaixo, né, da composição. O módulo solar representa em torno de 40% do projeto, o inversor em torno de 9%. Aí também tem a questão das estruturas em torno de 11%, mais equipamentos elétricos, e aí os outros custos, né, que são caracterizados como o próprio solo, projeto civil, fundações, e a parte do licenciamento ambiental. Outro aspecto importante ressaltar sobre o licenciamento ambiental das usinas de maior porte. Determinados estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, definiu uma legislação específica. Além da legislação nacional, as resoluções, a legislação do meio ambiente, cada estado tem a sua capacidade, né, de definir as legislações estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul ficou definido que usinas até 5 megawatts, então da geração distribuída, que ocupe uma área até 15 hectares e que não tenha supressão vegetal, elas estão isentas de licenciamento ambiental. Então é um estímulo, sem dúvida nenhuma, que acelera todos os processos, né, de construção de usinas solares. E o prazo, normalmente, de instalação dessas usinas solares é em torno de 12 meses após o projeto aprovado. Também devemos destacar a questão vamos fazer algum esclarecimento, um detalhamento sobre a geração distribuída, que é bem específico na legislação, na Lei Federal número 14.300 e na Resolução 1069 da ANEEL, trata em todos os processos e procedimentos que devemos seguir. Primeiro deles, a primeira coisa a fazer é solicitar uma solicitação de acesso à concessionária regional de distribuição de energia elétrica no local. Então, se faz uma solicitação de acesso e a distribuidora tem 30 dias para responder dizendo da viabilidade da conexão do empreendimento.
Também nessa legislação está muito claro quais são as formas, quais são a que devemos atuar. Se for uma instalação até 75 kW, ela é uma microgeração distribuída. Maior que 75 até 5 MW, ela é uma mini geração. Então, para cada esse tipo de classificação, tem um regramento, né, que deve seguir. Por exemplo, se a usina for maior que 500 kW, nós temos que pagar um seguro garantia, que varia, se ele for de 500 a 1 MW, de 2,5% do valor do projeto, e para projetos maiores que 1 MW são 5%. Isso é uma novidade que a Lei 14.300 de 2022 trouxe. Outra questão importante são as formas, né? O que nós podemos nos classificar. Nós temos, por exemplo, instalado numa residência, ou no telhado, ou num comércio, nós temos uma geração local, né? E também eu posso ter geração remota, né? Que eu posso instalar a minha usina numa outra unidade e consumir numa outra unidade, desde que seja no mesmo CPF e no mesmo CNPJ. Então, isso tem permitido, né, instalações, flexibilizando, né, as instalações de várias unidades. Por exemplo, quem tem uma residência ou tem um comércio, se ele tiver o mesmo CNPJ, o mesmo CPF, ele pode instalar no local e compensar a energia na outra unidade consumidora. E para ficar bem claro, né, nesse segmento da geração distribuída, é proibido vender energia. Nós temos um sistema de compensação de energia, que eu produzo energia e eu tenho 60 meses, né, para usar esses créditos que são gerados. Por exemplo, se eu não conseguir consumir esse crédito total, eu posso compensar em 60 meses, que dá 5 anos. Se eu não usar, eu perco, porque eu não posso comercializar, eu não posso vender os créditos. É só o sistema de compensação, conforme a regra manda, né? Então, isso tem que estar sempre atento para isso. Jamais eu vou poder comercializar ou vender energia produzida em geração distribuída. Outra questão importante também, que foi colocada e que realmente impactou enormemente no sistema, com a Lei 14.300, é a cobrança da TUSD, né, que é a taxa de uso do sistema de distribuição, que até janeiro de 23 não era cobrado. Então, a partir desta data, todos os projetos começaram a pagar 15%, e está previsto na própria legislação, até 2029, se pagar 100% da taxa do sistema de distribuição. Vai ser um aumento gradativo, em 2024 se pagará 30%, depois 45%, 60%, 75% até 90% e 100%. Isso é uma alteração, acho que justa, porque realmente se usa o sistema de distribuição, por exemplo, na nossa residência ou em qualquer comércio, a gente gera durante o dia, e durante a noite se usa energia, mas se usa energia da rede, né? Então, realmente, a gente usa a rede como uma bateria. Então, eu acho bem justo, né, que se pague pela rede, porque a concessionária mantém as 24 horas do dia a rede disponível em condições de uso. Então, realmente é um impacto que trouxe na viabilidade dos projetos, mas são adequações que são necessárias para fazer e com a própria escala aumentando de todo o setor de energia, talvez custos menores, ou também um payback um pouco maior, né? Se antes pagava em 4, 5 anos o projeto, talvez hoje se pague em 6, 7. Mas é uma realidade que está posta e está vigente, né, a partir da promulgação e entrada em vigor da Lei 14.300 da Resolução ANEEL 10.069. Mas, sem dúvida nenhuma, a energia solar, com as condições que nós temos no país aqui, e mesmo estados do Sul que não se sabia, né, que teriam essa condição, nós temos essa capacidade instalada enorme e a tendência de crescimento maior e realmente, junto com a eólica, serão as energias renováveis e dentro desse processo de descarbonização, de transição energética, é que tem o potencial de maior crescimento no nosso país. Então, sem dúvida nenhuma, vale a pena apostar, seguir apostando, como a radiação no sol é uma fonte renovável e inesgotável que está à disposição de nós para ser utilizada de maneira simples. Eu diria que o processo de geração de energia mais simples que nós temos hoje é a geração de energia solar fotovoltaica. Obrigado por assistir essa nossa aula e esperamos vocês na próxima.